Olá, bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Vamos discutir hoje o triste aniversário de um ano da morte do jornalista saudita Khashoggi, que foi morto ou pelo menos foi atacado no consulado saudita em Istambul, na Turquia. Bem, mas antes disso, peço, não se esqueçam, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, apertem no sininho para receber as notificações de vídeos novos. É fundamental nós discutirmos. Hoje nós discutiremos outro aspecto no qual nós tentamos debater com vocês e tentando formá-los numa visão que tornem vocês independentes na análise geopolítica internacional. Esse é um dos principais elementos. Um dos objetivos centrais do canal é tornar as pessoas independentes na análise. Bem, Khashoggi foi morto, câmeras filmaram o ataque que ele sofreu, ele desaparece da Embaixada Saudita, nunca mais foi encontrado. Primeiro elemento que nunca foi dito: os turcos tinham câmeras filmando o interior do consulado saudita. Eu falei embaixada, mas um consulado. Engraçado, né? Quer dizer, um país espionando o outro. E por que a Turquia liberou as imagens? Só porque houve um assassinato? Não. Porque isso demonstra que a Turquia se afasta dos Estados Unidos. Ao se afastar dos Estados Unidos, submeteu um dos seus aliados, que é a Arábia Saudita, a um vexame internacional. A Arábia Saudita matou uma pessoa. E o Khashoggi era próximo ao governo turco. Então, de quem a Turquia se aproxima? A Turquia se aproxima cada vez mais da Rússia e da China. E também do Irã. Há negociações para o restabelecimento da paz na Síria. Começaram com as chamadas negociações de Astana. E há umas 2 semanas atrás, as negociações de Ankara, que reuniram Irã, Turquia e Rússia. Ou seja, Estados Unidos e União Europeia não participaram das negociações. É uma total independência desses países, resolvendo os conflitos no Oriente Médio ao largo da influência do Império Americano e da União Europeia, da OTAN, seja o que for. Né? Bem, é uma aproximação com a Rússia, com o Irã e com a China, com o projeto. Agora, esse dado precisa ser analisado. Hoje, o fundamental não é nem analisar a morte do jornalista Khashoggi. Né? Há pessoas que dizem, inclusive, que ele era agente da CIA. Né? Bem, o que nós queremos analisar é a situação da Arábia Saudita. A Arábia Saudita está mergulhada até o pescoço numa guerra com o Iêmen, com as forças Houthis no Iêmen. E houve no dia, se eu não me engano, no dia 20 ou 25, aí agora em setembro, no final de setembro, nos últimos 10 dias de setembro, o ataque às 2 instalações da Saudi Aramco, as 2 mais importantes instalações de beneficiamento de petróleo da Arábia Saudita, no norte da Arábia Saudita. Os Houthis, com drones, atacaram as instalações sauditas, paralisando 50% da produção daquele país. Eles atacaram dentro do território saudita numa distância muito longa, com drones avançados, provavelmente vindos da Coreia do Norte ou do Irã. O Irã nega, mas provavelmente vindo também do Irã. Um outro aspecto interessante que ocorreu, um aspecto trágico, mas interessante para nós analisarmos a guerra. Uma enorme coluna de tanques, caminhões e picapes sauditas que invadiu o território iemenita no domingo sofreu uma derrota fragorosa. Foi um massacre. A partir de mísseis antitanques, ou também os chamados RPGs, eles destruíram em larga escala os tanques. Dizem que apreenderam centenas de oficiais e soldados numa derrota das mais vergonhosas sofridas pela Arábia Saudita. O que demonstra mais uma vez aquela máxima: não é possível vencer
mesmo que você seja tecnologicamente superior do ponto de vista militar, não é possível vencer um povo determinado a se libertar. Então, o povo iemenita se aproxima da vitória. É uma aproximação que se demonstrou em dois fatos. A bombardeio das instalações sauditas, como quem diz, olha, podemos atingir vocês aí dentro. Segundo, uma derrota dentro do território iemenita das tropas terrestres sauditas. O que significa que as tropas iemenitas poderiam, inclusive, invadir o território saudita e que não querem, porque isso levaria a guerra a se expandir por toda a região. Isso significaria o colapso do fornecimento de petróleo no mundo e provavelmente o colapso da economia mundial, que é muito movida a combustíveis fósseis, né? Bem, a Arábia Saudita, quem diria, se tornou o elo frágil da região. Não é mais a Síria, não é mais o Iraque, não é mais o Líbano. A Arábia Saudita hoje é o elo frágil. Isso leva a conflitos internos. O príncipe Bin Salman, que hoje comanda a Arábia Saudita, se envolveu nessa aventura militar no Iêmen e isso vai levar a um caminho sem volta. Para o caminho, se eles sofrem uma derrota militar terrestre no Iêmen, a cabeça do Bin Salman estará a prêmio. Os outros príncipes sauditas que desejam tomar o poder dele o atacarão como derrotado. Se ele se retira da guerra antes, ele se torna dispensável pelas forças americanas. As forças americanas precisam manter essa tensão permanente no Iêmen por vários motivos, para forçar e ameaçar o Irã, para manter elevado o preço do petróleo. Não se enganem. O setor petrolífero precisa que haja guerras naquela região. Uma região pacificada significaria a queda do preço do petróleo. Então é preciso manter aquela região em conflito. Bem, isso traz lições importantes. Tem canais, inclusive, dizendo que não é a má formação dos soldados sauditas. A Arábia Saudita hoje é o terceiro maior orçamento militar do mundo, maior que a Rússia. Só perde para a China e os Estados Unidos. Mesmo assim, sofre derrota após derrota. Não é possível. Se você observar a batalha, os sauditas caminham nas estradas e os iemenitas dominam todo o redor. Parece uma lição da Guerra dos Boers, em que descendentes de holandeses lutaram contra as tropas britânicas lá numa guerra que terminou em 1902. Né? O domínio do terreno, como eu dizia na arte da guerra o Sun Tzu, a terra, o domínio da terra, é fundamental para você ganhar uma guerra, certo? Tecnologia superior não vence guerras. Basta ver o Afeganistão. Até hoje, os Estados Unidos estão mergulhados também numa guerra sem fim. E o Trump já demonstra há muito tempo o interesse em retirar as tropas imediatamente. Não retirou porque as Forças Armadas Americanas, o Pentágono, o Estado Profundo, o Deep State, não permite a saída daquela região, né? Esse é um exemplo fundamental. Isso traz outro exemplo da guerra de 2006, quando Israel invadiu o sul do Líbano para atacar o Hezbollah. Israel, mesmo com sua tecnologia militar mais avançada, sua aviação, não pode vencer uma batalha em guerra contra o Hezbollah. O sul do Líbano ameaça o norte de Israel. Então a gente percebe que as técnicas militares avançaram e a região se torna cada vez mais um barril de pólvora. A Arábia Saudita pode ter a sua estrutura interna modificada, ela pode cair numa guerra entre os príncipes, uma guerra civil entre os príncipes, ela pode perder a guerra no Iêmen, e ela vai perder, provavelmente, muito provavelmente vai perder essa guerra. O Irã se consolida como força maior naquela região do Golfo Pérsico, e a realidade geopolítica muda intensamente. Intensamente. Os dados sobre o Oriente Médio tendem a mudar de uma forma tal que nós não somos capazes de compreender, e de uma forma tal
que nunca estiveram nessa forma de organização que nós vemos desde a Primeira Guerra Mundial. Países que foram colônias passam a tomar a ofensiva contra impérios. O Império Britânico foi submetido a uma vergonha quando o Irã capturou 2 navios deles, né? O Império Americano não consegue defender, com dezenas de bases na área, não consegue defender as instalações de petróleo sauditas. A força, o terceiro maior orçamento do mundo, a Arábia Saudita, não consegue vencer guerrilheiros iemenitas. Então, Iêmen se liberta do Império Saudita e, consequentemente, do Império Americano. Irã se liberta do Império Britânico e do Império Americano. A situação muda rapidamente. Nós vemos que a tecnologia e o combate em terra têm tornado a situação inusitada e apresenta-se como o ocaso do mundo unipolar americano. O mundo unipolar americano está em vias de desaparecer e nós discutiremos isso em outro vídeo.